Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Dr. Eduardo Bulhões, da Universidade Federal Fluminense. Hoje trago para vocês um estudo dirigido sobre o 6º Relatório do Clima, elaborado pelo IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Nesse vídeo falaremos sobre os oceanos, a criosfera e o nível do mar. O 6º Relatório do Clima, também conhecido como AR6 do IPCC, foram publicados no dia 7 de agosto de 2021 e saiu em alguns formatos, dentre eles o Sumário para Formuladores de Políticas, o SPM, que é um relatório mais enxuto de 42 páginas, e o Full Report, que é o relatório completo com todas as bases científicas da ciência climática, que é um relatório bem completo com mais de 3.900 páginas. Bom, são apresentadas as principais conclusões da contribuição do Grupo de Trabalho 1 para o 6º Relatório de Avaliação, o AR6 do IPCC, sobre a base científica da mudança climática. O relatório fornece um resumo de alto nível da compreensão do estado atual do clima, incluindo como ele está mudando e o papel da influência humana, o estado de conhecimento sobre os possíveis futuros climáticos e informações climáticas relevantes para regiões e setores. Nessa apresentação falaremos especificamente sobre os resultados do conhecimento da mudança climática, conforme publicados no capítulo 9, Oceano, Criosfera e Nível do Mar, do relatório completo. Bom, é relevante destacar que, com base no entendimento científico, as principais descobertas podem ser formuladas como declarações de fato, ou associado a um nível de confiança avaliado, indicado usando a linguagem calibrada do IPCC que segue. O nível de confiança é classificado entre muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. E o nível de probabilidade é praticamente certo, muito provável, provável, tão provável quanto não provável, improvável, muito improvável e excepcionalmente improvável. Esse é o tipo de linguagem que vai aparecer em várias passagens durante esses relatórios. Para entendermos os possíveis futuros climáticos, é interessante a gente entender quais são os cenários de emissões de gases de efeito estufa, GEs, que são utilizados nas projeções do IPCC. Existem 5 cenários. O cenário muito baixo é referido como o SSP 1.9. As emissões líquidas são negativas por volta de 2050 e depois disso. O cenário baixo é o SSP 2.6, as emissões tornam-se próximas de zero por volta de 2050 e se mantêm depois disso. O cenário intermediário é o SSP 4.5, onde as emissões se mantêm semelhantes às atuais até 2050. O cenário alto é o SSP 7.0, onde as emissões atuais dobram por volta do ano de 2100, e o cenário muito alto, que é o SSP 8.5, as emissões de GEs dobrariam no ano de 2050, que é o cenário que a gente se encontra hoje, ou seja, nos encontramos no cenário de emissões de GEs muito altas, de acordo com o padrão atual. Esse SSP é a sigla para Shared Socioeconomic Pathways, ou caminhos socioeconômicos compartilhados. E eles são os cenários das projeções de mudanças socioeconômicas projetadas até 2100. Para a gente entender melhor essas siglas, o SSP1 é o caminho verde, onde o mundo caminha gradualmente na direção mais sustentável, enfatizando um desenvolvimento mais inclusivo, que respeita os limites ambientais. O SSP2 é o caminho do meio, onde o mundo caminha para um cenário no qual os padrões sociais, econômicos e tecnológicos não mudam muito comparado à perspectiva histórica que nos trouxe até aqui. Alguns países fazem progresso, enquanto outros, ou a maioria deles, não. O SSP3 é o caminho da rivalidade. Os nacionalismos ressurgentes estão preocupados com a competitividade e segurança nacional. Os conflitos regionais empurram os países a se preocuparem, sobretudo, com seus interesses domésticos, sobretudo econômicos. O SSP4 é o caminho da desigualdade. Os investimentos são altamente desiguais no capital humano, combinando
combinado com o aumento das disparidades em oportunidades econômicas e políticas, levando ao aumento das desigualdades e à estratificação entre os países. E o SSP5, que é o caminho dos combustíveis fósseis, que é o nosso caminho atual, nesse cenário o mundo opta pelo crescimento do interesse na competição dos mercados. Os mercados globais estão cada vez mais integrados. Há desenvolvimento econômico cada vez mais eficiente e associado à exploração de abundantes recursos de combustíveis fósseis e à adoção de estilos de vida com o uso intensivo de recursos e energia. Essas siglas SSP 1, 2, 3, 4, 5 explicam parte daquela sigla. Aqueles valores 1.9, 2.6, 4.5, 7.0, 8.5 está associado aos RCPs que a gente vai ver agora. Então, os RCPs, que são aqueles númerozinhos que acompanham os SSPs, eles estão aí descritos como 1.9, 2.6, 4.5, 7.0 e 8.5 referem-se aos RCPs e níveis da forçante radiativa, ou seja, 1.9 quer dizer 1.9 watts por metro quadrado, 2.6 watts por metro quadrado e assim sucessivamente até o cenário de 8.5 watts por metro quadrado de aumento da forçante radiativa sobre a superfície terrestre. O RCP 1.9 é um caminho que limita o aquecimento global em níveis inferiores a 1,5 graus Celsius. Este vai ser muito difícil a gente alcançar. O RCP 2.6 é um caminho que requer que o dióxido de carbono, CO2, e as emissões comecem a diminuir em 2020 e vão para zero até 2100. Também requer que as emissões de metano vá para aproximadamente metade dos níveis de 2020 e que as emissões de dióxido de enxofre diminuam para aproximadamente 10% do que era em 1980, 1990. Também um cenário bem improvável. O RCP 4.5 é um caminho intermediário. As emissões atingem o pico por volta de 2040, né? As emissões desses gases vão atingir o pico até 2040, depois elas diminuem. O RCP 7.0 é mais um caminho de linha de base em vez de uma meta de mitigação, né? Ele é mais um caminho de referência. E o RCP 8.5 é o caminho nos quais as emissões continuam a aumentar ao longo do século XXI. Geralmente é tomado como a base para os piores cenários de mudança climática e foi baseado no que provou ser uma superestimação da produção projetada de carvão. O uso dos RCPs foi finalizado após o relatório do PCC de 2015, né, publicado em 2014. No entanto, a ideia dos níveis de forçante radiativa foi acoplada aos SSPs e é o tipo de sigla, é o tipo de cenário que a gente vai ver ao longo deste relatório. Nesse relatório também a gente tem que ter e pensar nos cenários temporais, né? O cenário temporal de curto prazo para o IPCC é esse que começa agora em 2021 e até 2040, que é o referido no texto como o curto prazo, ou near term. E em 2041 a 2060 é o cenário de médio prazo, que é o mid term, e o cenário de longo prazo é referido ao entre 2081 a 2100, que é o long term. Esses resultados do trabalho são normalmente comparativos, né, com o que se tem de média calculada no período de 1850 a 1900, ou seja, as médias de temperatura de 1850 a 1900, elas são calculadas e são comparadas com as médias atuais, e aí a gente tem o planeta aqueceu X, se ele aqueceu X foi referente a esse período aí de 1850 e 1900, e esse intervalo de tempo aí vai aparecer bastante no que a gente vai ver a partir de agora. Bom, o contexto global desses relatórios é que, como efeito das emissões antropogênicas, o planeta se aqueceu em média 1,1 graus Celsius, com um aquecimento mais forte sobre os continentes, chegando a 1,6 graus Celsius, do que sobre o oceano. Os gases de efeito estufa contribuíram com 1,59 graus Celsius de aquecimento, com os aerossóis contribuindo com um resfriamento de 0,5 grau Celsius
e contribuições naturais são menores do que 0,1 graus Celsius. Globalmente, a chuva nos continentes aumentou desde a década de 50, mas algumas regiões sofreram significativa redução de chuva. O nível médio do mar aumentou 20 centímetros entre 1901 e 2018. A taxa de aumento foi de 1,35 milímetros por ano entre 1901 e 1990, pulando para 3,7 milímetros por ano entre 2006 e 2018. Isso mostra que há uma aceleração nas taxas de aumento do nível do mar. Sobre os principais processos que conduzem à mudança do nível do mar na escala global, cabe destacar que a mudança do nível do mar surge de processos que atuam em uma gama de escalas espaciais e temporais no oceano, na criosfera, na atmosfera e na terra sólida. A mudança relativa do nível do mar é a mudança na altura média local da superfície do mar em relação ao fundo do mar, medida por instrumentos que são fixados na superfície da Terra, como, por exemplo, marégrafos. Em contraste, a mudança geocêntrica do nível do mar é a mudança na altura média da superfície do mar local, com respeito ao referencial terrestre, e é a mudança do nível do mar observada com instrumentos em órbita espacial, como satélites. A seguir, apresentaremos um breve resumo dos processos ao nível do mar, usando a terminologia padrão, conforme Gregory e outros em 2019. A mudança global média do nível do mar, da sigla GMSL, é a mudança no volume do oceano, dividido pela área de superfície do oceano. É a soma das mudanças na densidade do oceano, chamada de mudança termoestérica, e mudanças na massa do oceano como resultado de mudanças na criosfera ou armazenamento de água terrestre, que é a chamada mudança do nível do mar baristático. A mudança estérica do nível do mar é causada por mudanças na densidade do oceano e é composta pela alteração termoestérica e alteração aloestérica do nível do mar. A mudança termoestérica, também conhecida como expansão térmica do oceano, ocorre como resultado de mudanças na temperatura do oceano. O aumento da temperatura reduz a densidade do oceano e aumenta o volume por unidade de massa. A mudança aloestérica ocorre como resultado das variações de salinidade. Maior salinidade leva a maior densidade e diminui o volume por unidade de massa. As mudanças termoestéricas contribuem para a mudança do nível médio global do mar, enquanto que a mudança aloestérica média global é insignificante. É alta confiança na compreensão dos processos que causam a mudança termoestérica no nível do mar. Os mantos de gelo da Groenlândia e da Antártica são os maiores reservatórios de água doce congelada e, portanto, potencialmente os maiores contribuintes para o aumento do nível do mar. Flutuações no volume do manto de gelo surgem do desequilíbrio entre o acúmulo, seja na superfície do manto de gelo ou na parte inferior das plataformas de gelo, e perda por sublimação, derretimento superficial e basal e formação de icebergs. Os mantos de gelo descarregam a maioria de sua massa através de correntes de gelo que terminam no mar, que são, em alguns casos, sustentadas por plataformas de gelo flutuantes. Mudanças na espessura e extensão das plataformas de gelo, devido ao derretimento por baixo, como um resultado da penetração da água do derretimento superficial em fissuras, pode afetar o fluxo das correntes de gelo no interior dos mantos de gelo. Há confiança média nos processos de manto de gelo. Geleiras contribuem para a mudança no nível do mar por meio de um desequilíbrio entre os processos de ganho e perda de massa, que leva a ajustes na geometria da geleira por um longo período de tempo chamado tempo de resposta. O tempo de resposta pode variar de alguns anos a algumas centenas de anos. Nem toda a água de degelo glacial flui imediatamente para o oceano. Pode recongelar, alimentar rios, onde vai ser extraído para o uso doméstico, por exemplo, evaporar ou ser armazenado em lagos pró-glaciais ou bacias fechadas.
Há confiança de média a alta na compreensão dos processos que levam às contribuições das geleiras ao nível do mar. O armazenamento de água terrestre inclui a água de superfície, umidade do solo, armazenamento de água subterrânea e neve, mas exclui a água armazenada em geleiras e mantos de gelo. Mudanças no armazenamento de água da Terra podem ser causadas por humanos via intervenção direta no ciclo da água, por exemplo, armazenamento de água em reservatórios como barragens, extração de águas subterrâneas para o consumo e irrigação e etc. Ou por variações climáticas, por exemplo, mudanças na quantidade de água em lagos drenados internamente e pântanos, o dossel, o solo, o permafrost e a neve. Mudanças no armazenamento da água da Terra causadas por variações climáticas podem ser indiretamente afetadas por influências antropogênicas. É difícil atribuir um único nível de confiança ao armazenamento de água terrestre. O entendimento pode variar de baixa confiança nos processos de recarga de água subterrânea a alta confiança na água armazenada por meio de mudanças do volume de neve. Bom, sobre o calor e salinidade do oceano, na superfície do oceano, a temperatura aumentou em média 0,88 graus Celsius, ou algo em torno de 0,68 a 1,01. Esse sempre vai aparecer como um intervalo de confiança. Se comparado o período entre 1850 e 1900 a 2011 e 2020, com 0,60 graus Celsius desse aquecimento ocorrendo desde 1980. Projeta-se que a temperatura da superfície do oceano aumente considerando o período 95-2014 a 2081-2100, ou seja, no final desse século, em média 0,86 graus Celsius, considerando o cenário SSP1, que é o cenário de muito baixas emissões, e por 2,89 graus Celsius no SP 5,8,5, que é o cenário de emissões mais altas, que é o nosso cenário atual. Desde a década de 50, o aquecimento superficial mais rápido ocorreu no Oceano Índico, enquanto a circulação oceânica causou aquecimento lento ou resfriamento na superfície do Oceano Antártico, Pacífico Equatorial, Atlântico Norte e nos sistemas de ressurgência atlântica costeiro, com confiança muito alta. Pelo menos 83% da superfície do oceano será muito provavelmente aquecida ao longo do século XXI, em todos os cenários de SSP. O conteúdo de calor do oceano global aumentou desde pelo menos 1970 e continuará a aumentar ao longo do século XXI, e isso é praticamente certo. O aquecimento associado provavelmente continuará até pelo menos 2300, mesmo para cenários de baixa emissão por causa da circulação lenta do oceano profundo. O conteúdo de calor do oceano aumentou de 1971 a 2018 entre 0,28 e 0,55 iotajoules. Um iotajoules é 1 joule elevado a 10 a 24. E provavelmente aumentará até 2100 em 2 a 4 vezes esse valor no SSP1, que é o cenário de menores emissões, e 4 a 8 vezes esse valor no cenário de SSP5, 8,5, que é o cenário atual de altas emissões. A longa escala de tempo também implica que a quantidade de aquecimento do oceano profundo só se tornará dependente do cenário depois de cerca de 2040 e que o aquecimento é irreversível ao longo dos séculos a milênios. A confiança nesse resultado é média. Nas escalas anual a decadal, a redistribuição de calor pela circulação do oceano domina os padrões espaciais de mudança na temperatura, com alta confiança. Em escalas de tempo mais longas, os padrões espaciais são dominados por calor adicional, principalmente armazenados em massas de água formadas no Oceano Antártico,
e por aquecimento mais fraco no Atlântico Norte, onde a redistribuição de calor causada pela mudança na circulação neutraliza a entrada de calor adicional através da superfície. Ondas de calor marítimo são períodos sustentados de temperaturas anormalmente altas perto da superfície, que podem levar a impactos severos e persistentes nos ecossistemas marinhos, tornaram-se mais frequentes ao longo do século XX, e esse é um resultado com alta confiança. Desde a década de 1980, as ondas de calor marítimas dobraram de frequência, aproximadamente, com alta confiança, e tornaram-se mais intensas e mais longas. Essa tendência vai continuar, com ondas de calor marinhas em escala global se tornando 4 vezes mais frequente no final desse século, em comparação com o período de 1995 a 2014, sob o cenário de emissões mais baixas, e 8 vezes mais frequentes sob o cenário atual, que é o cenário de emissões de gases de efeito estufa mais alto. As maiores mudanças ocorrerão no Oceano Tropical e no Oceano Ártico. O Oceano Superior tornou-se estratificado de forma mais estável desde pelo menos 1970 sobre a grande maioria do globo. Isso é praticamente certo, principalmente devido ao aquecimento intensificado da superfície e ao refrescamento ou resfriamento da superfície nas altas latitudes. Mudanças na estabilidade do oceano afetam as trocas verticais de águas superficiais com o oceano profundo e a circulação oceânica em grande escala. Com base em análises refinadas recentes das observações disponíveis, a estratificação global na camada de 0 a 200 metros agora é avaliada como tendo aumentado cerca de 2 vezes mais do que o relatado anteriormente, com um aumento de 4,9% de 1970 a 2018, e ainda maior aumento na base da camada mista da superfície. A estratificação das camadas superiores do oceano continuará a aumentar ao longo do século XXI, e isso é praticamente certo. Agora, sobre a circulação oceânica, a circulação meridional de virada do Atlântico, cuja sigla é AMOC, muito provavelmente diminuirá ao longo do século XXI para todos os cenários de SSP. Essa AMOC é justamente o padrão de mergulho das águas superficiais que ocorre no Atlântico Norte e dá início à grande correia transportadora, que é o grande movimento de circulação termoalina do oceano global, de águas superficiais e águas de fundo. Há confiança média de que o declínio não envolverá um abrupto colapso antes de 2100. Para o século XX, há pouca confiança que o AMOC sofreu mudanças devido à sua baixa concordância nas tendências quantitativas. Isso resulta em baixa confiança em projeções quantitativas de declínio da AMOC no século XXI, apesar da alta confiança no futuro declínio como um recurso qualitativo com base na compreensão atual do processo. A circulação do Oceano Antártico, ou Oceano Sul, o IPCC usa o Oceano Antártico, e as mudanças de temperatura associadas nas cavidades da plataforma de gelo da Antártica são sensíveis à mudança nos padrões do vento e ao aumento do derretimento da plataforma de gelo. Limitações na compreensão dos mecanismos de feedback envolvendo o oceano, a atmosfera e a criosfera, que é a cobertura de gelo do planeta, que não estão totalmente representados na geração atual de modelos climáticos, geralmente limitam a confiança nas projeções para o Oceano Antártico ou Oceano Sul e de sua formação no gelo marinho da Antártica e nas plataformas de gelo. Muitas correntes oceânicas mudarão no século XXI em resposta às mudanças dos ventos associados com o aquecimento antropogênico.
Esse é um resultado de alta confiança. As correntes da fronteira ocidental mudaram em direção aos polos desde 1993, consistente com uma mudança em direção aos polos dos giros subtropicais. Dos 4 sistemas orientais de ressurgência, apenas o sistema atual da Califórnia experimentou em grande escala a intensificação do vento favorável à ressurgência desde os anos 1980. No século XXI, consistente com as mudanças projetadas nos ventos de superfície, a extensão da corrente da Austrália Oriental e agulhas se intensificará, enquanto que a corrente do Golfo e o fluxo de passagem da Indonésia enfraquecerão. Os sistemas de ressurgência da fronteira oriental mudarão, com um padrão espacial de polo dentro de cada sistema de redução em baixa latitude e aprimoramento em alta latitude. Agora falamos sobre o gelo marinho, ou sea ice. O Oceano Ártico provavelmente se tornará praticamente livre de gelo marinho durante o mínimo sazonal de gelo marinho pela primeira vez antes de 2050, em todos os cenários de SSP considerados. Não há ponto de inflexão para essa perda de gelo marinho de verão no Ártico. Isso é um resultado de alta confiança. O estado praticamente sem gelo é projetado para ocorrer com mais frequência, com maiores concentrações de gases de efeito estufa, e se tornará o novo normal para cenários de alta emissão, nosso cenário atual, no final deste século. Com base em evidências observacionais, o projeto CMIP-6 e compreensão conceitual, a diminuição substancial observada por satélite da área de gelo no Mar Ártico durante o período de 1979 a 2019 é bem descrita como uma função linear da temperatura da superfície média global e, portanto, das emissões antrópicas cumulativas de CO2 com variabilidade interna sobreposta. E esse é um resultado de alta confiança. De acordo com a compreensão do processo e as simulações do projeto CMIP-6, uma superfície praticamente livre de gelo marinho praticamente será observada em alguns anos antes que as emissões cumulativas de CO2 antropogênicos alcancem 1.000 gigatoneladas de CO2. Para o gelo marinho da Antártida, tendências regionalmente opostas e grande variabilidade interanual resultam em nenhuma tendência significativa na área de gelo marinho, observada por satélite entre 1979 a 2020, no inverno e no verão. As tendências regionalmente opostas resultam principalmente da mudança da força eólica regional. Há baixa confiança em simulações de modelo de evolução do gelo marinho da Antártica, passada e futura, devido a deficiências de representação do processo, em particular a nível regional. Agora falando sobre os mantos de gelo, ou ice sheets. O manto de gelo da Groenlândia perdeu 4.890 gigatoneladas de massa durante o período de 1992 a 2020, equivalente à elevação média global do nível do mar de 13,5 milímetros no período. A taxa de perda de massa foi, em média, 3,9 gigatoneladas por ano durante o período entre 1992 e 1999. 175, ou seja, quase 5 vezes mais gigatoneladas por ano durante o período de 2000 a 2009 e 243, novamente um bom salto, gigatoneladas por ano durante o período de 2010 a 2019, ou seja, a taxa de perda anual ela vai aumentando ao longo dos anos. Essa perda de massa é impulsionada tanto pela descarga quanto pelo derretimento da superfície,
com o último se tornando cada vez mais o componente dominante da perda de massa, com alta variabilidade interanual nas últimas décadas. As maiores perdas de massa ocorreram no noroeste e sudeste da Groenlândia, e esse é um resultado com alta confiança. A camada de gelo da Antártica perdeu 2.670 gigatoneladas de massa durante o período de 1992 a 2020, equivalente à elevação média global do nível do mar de 7,4 milímetros. A taxa de perda de massa foi em média de 49 gigatoneladas por ano durante o período de 1992-1999, saltando para 70 gigatoneladas por ano durante o período de 2000 a 2009 e dobrando 148 gigatoneladas por ano durante o período de 2010 a 2019. As perdas de massa das geleiras da Antártica Ocidental ultrapassaram o ganho de massa do acúmulo de neve no continente e dominou as perdas de massa do manto de gelo desde 1992. Essas perdas de massa das geleiras da Antártica Ocidental foram induzidas principalmente pelo derretimento basal da plataforma de gelo e localmente por desintegração da plataforma de gelo precedida por forte derretimento superficial. Partes do manto de gelo da Antártica Ocidental perderam massa nas últimas 2 décadas. Essa ideia de derretimento basal é quando se cria uma superfície líquida embaixo de uma geleira. Na prática, o manto de gelo então escorrega por sobre essa superfície, que pode ser uma pequena faixa, né, de água líquida que faz com que toda a geleira acima dela se movimente. Então essa é a ideia do basal. Tanto a camada de gelo da Groenlândia, virtualmente certa, quanto a camada de gelo da Antártica, provavelmente, continuarão a perder massa ao longo desse século em todos os cenários considerados de SSP. A contribuição relacionada ao aumento do nível médio do mar até 2100 do manto de gelo da Groenlândia provavelmente será de 0,01 a 0,10 metros, ou seja, de 1 centímetro a 10 centímetros, sobre o SSP 1.2.6, que é o cenário de baixas emissões. Essa contribuição em milímetros de nível do mar vai ser de 4 a 13 centímetros sobre o SSP 2 a 4,5, que é um cenário intermediário, e de 9 a 18 centímetros sobre o SSP 5, 8.5, que é o cenário atual de altas emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera. Enquanto que o manto de gelo da Antártica provavelmente contribuirá com 3 a 27 centímetros no cenário de baixíssimas emissões, 3 a 29 centímetros no cenário de emissões intermediárias e de 3 a 34 centímetros no cenário atual de altas emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera. A perda de gelo da Groenlândia será cada vez mais dominada pelo derretimento da superfície à medida que as margens marinhas recuam e a resposta dinâmica forçada pelo oceano às margens do manto de gelo diminui. Na Antártica, perdas dinâmicas causadas pelo aquecimento do oceano e desintegração da plataforma de gelo provavelmente continuarão a superar a queda de neve crescente nesse século. Após 2100, a perda total de massa de ambos os mantos de gelo, seja da Antártica, seja da Groenlândia, serão maiores em cenários de alta emissão do que em cenários de baixa emissão, e isso, obviamente, é um resultado de alta confiança. Agora falando sobre as geleiras ou glaciers, as geleiras perderam 6.200 gigatoneladas de massa, equivalente a 17,1 milímetros ao nível médio do mar, sobre o período de 1993 a 2019, e continuará perdendo massa em todos os cenários de SSP, e isso é praticamente certo.
Durante a década de 2010 até 2019, as geleiras perderam mais massa do que em qualquer outra década desde o início do registro observacional, das medições. Para todas as regiões com observações de longo prazo, a massa da geleira na década de 2010 a 2019 é a menor desde pelo menos o início do século XX. Por causa da sua resposta retardada, as geleiras continuarão a perder massa pelo menos por várias décadas, mesmo se a temperatura global estiver estabilizada. As geleiras perderão 29 mil gigatoneladas e 58 mil gigatoneladas durante o período de 2015 até 2100 para os cenários de médias e altas emissões. E o que representa 18% e 36% da sua massa desde o início do século XXI. Bom, agora sobre o nível médio do mar. O nível médio global do mar, ou GMSL, aumentou mais rápido no século XX do que em qualquer outro século anterior nos últimos 3.000 anos. Esse é um resultado de alta confiança, com um aumento de 20 centímetros no período entre 1901 a 2018, também com alta confiança. O aumento do nível médio global do mar tem se acelerado desde o final dos anos 60, com uma taxa média de 2,3 milímetros por ano durante o período de 1971 a 2018, aumentando para 3,7 milímetros por ano durante o período de 2006 a 2018, ou seja, outra taxa que está se acelerando ao longo dos anos. Novas estimativas baseadas em observações publicadas desde esse relatório chamado SROCC levaram a um aumento estimado do nível do mar durante o período de 1901 a 2018, que é consistente com a soma dos componentes individuais, que promovem o aumento do nível do mar. Enquanto que a expansão térmica dos oceanos, correspondendo aí a 38%, e a perda de massa das geleiras, correspondendo a 41%, dominam a mudança total nesse intervalo de 1901 a 2018, a perda de massa dos mantos de gelo aumentou e é responsável por cerca de 35% do aumento do nível do mar durante o período de 2006 a 2018. E esses são resultados com alta confiança, que não haviam sido publicados antes por conta da mudança nos modelos. Na escala da bacia, o nível do mar subiu mais rápido no Pacífico Ocidental e mais lento no Pacífico Oriental ao longo do período 1993 a 2018. As diferenças regionais do nível do mar surgem da dinâmica do oceano, mudanças na gravidade da Terra, rotação e deformação devido a mudanças terra-gelo e terra-água e movimentação vertical dos terrenos. A variabilidade temporal na dinâmica do oceano domina os padrões regionais em escalas de tempo anuais a decadais, e o sinal antropogênico na mudança do nível do mar surgirá na maioria das regiões por volta de 2100. A mudança regional do nível do mar tem sido o principal impulsionador de mudanças nos níveis extremos do nível d'água em toda a rede global de medição de marés ao longo do século XX, e será o principal impulsionador de um aumento substancial da frequência de níveis extremos de níveis de água no próximo século. As observações mostram que os eventos de inundação de maré alta, que ocorreram 5 vezes por ano durante o período de 1960 a 1980, ocorreu em média mais de 8 vezes por ano durante o período de 1995 a 2014. Então existe alta confiança de que os eventos de inundação estão aumentando. Partindo do pressuposto de que outros contribuintes para os níveis extremos do mar permanecem constantes, por exemplo, marés estacionárias, ondas de tempestade e clima de ondas, níveis extremos do mar que ocorreram uma vez por século no passado ocorrerão anualmente ou com mais frequência em cerca de
19% a 31% das estações maregráficas em 2050, e em cerca de 60% no cenário de baixíssimas emissões, até 82% no nosso cenário atual de altíssimas emissões dessas estações no ano de 2100. No total, esses níveis extremos do mar ocorrerão cerca de 20 a 30 vezes mais em 2050 e 160 a 530 vezes mais em 2100, em comparação com o passado recente, conforme inferido a partir dos fatores de amplificação para o SSP 1.2.6, que é o de baixíssimas emissões, e o SSP 5.85, 5.8,5, que é o SSP que nós estamos inseridos, que é o de emissões mais altas. Ao longo do século XXI, a maioria das localidades costeiras experimentará um aumento médio do nível do mar regional, projetado dentro de mais ou menos 20% da média projetada para a mudança do nível médio global. É praticamente certo que o nível médio global do mar continuará a subir até 2100, porque todos os contribuintes avaliados para o nível médio do mar global provavelmente continuarão aumentando ao longo desse século. Considerando apenas os processos para os quais as projeções podem ser feitas com, no mínimo, média confiança, em relação ao período de 1995 a 2014, o GMSL, o nível médio global do mar, aumentará em 2050 entre 18 centímetros, considerando o SSP 1.9, e 23 centímetros, considerando o SSP 8,5. E em 2100, no final do século, entre 0,38, ou seja, 38 centímetros no cenário de baixíssimas emissões, e 77 centímetros no cenário atual, que é de emissões muito altas. Este aumento no GMSL é causado principalmente pela expansão térmica e perda de massa de geleiras e mantos de gelo, com pequenas contribuições de mudanças no armazenamento de água terrestre. Essas projeções de alcance provavelmente não incluem aquelas relacionadas à camada de gelo, processos que são caracterizados por profunda incerteza. Quantidades maiores de aumento do nível médio do mar antes de 2100 podem ser causadas por desintegração, anterior ao projetado, de plataformas de gelo marinho, o início abrupto e generalizado da instabilidade no manto de gelo marinho e penhasco de gelo marinho, instabilidade em torno da Antártica, e mudanças mais rápidas do que previstas no equilíbrio de massa da superfície e descarga da Groenlândia. Em um enredo de baixa probabilidade e alto impacto, sob altas emissões, tais processos podem, em combinação, contribuir com mais de 1 metro adicional de aumento no nível médio do mar em 2100. Além de 2100, o nível médio do mar continuará a aumentar por séculos devido à contínua absorção de calor do oceano profundo e perda em massa das camadas de gelo da Groenlândia e da Antártica, e permanecerá elevada por milhares de anos. Esse é um resultado de alta confiança de que a tendência de aumento do nível do mar é para milênios. Considerando apenas os processos para os quais as projeções podem ser feitas, com no mínimo média confiança, e assumindo nenhum aumento no fluxo de massa de gelo após 2100 em relação ao período 95 a 2014, em 2150 o nível médio do mar aumentará entre 60 centímetros e 1,4 metros no cenário, considerando aí os dois cenários de baixíssimas emissões e de altíssimas emissões. Por volta de 2300, o nível médio do mar aumentará entre 30 centímetros e 3,1 metros sob o cenário de emissões baixíssimas, entre 1,7 e 6,8 metros sobre o cenário de emissões muito altas, que é o nosso cenário atual. Na ausência de instabilidade dos penhascos de gelo marinho, e por até 16 metros, considerando o SSP 5.8.5, que é o cenário mais alto de emissões, nosso cenário atual, considerando a instabilidade de penhasco de gelo marinho. Mas o que é isso? A instabilidade do penhasco de gelo marinho foi proposta como um mecanismo através do qual mantos de gelo, como Antártica e Groenlândia, de base marinha, poderiam sofrer um rápido colapso e perda de massa.
Bom, agora falaremos sobre mudanças criosféricas, né, na superfície de gelo do planeta e aumento do nível médio do mar, né, em níveis específicos de aquecimento global. Em níveis de aquecimento sustentado entre 1,5 grau e 2 graus Celsius, né, que é o nosso nível atual, o Oceano Ártico se tornará praticamente livre de gelo marinho ao longo de setembro em alguns anos. Os mantos de gelo continuarão a perder massa, com alta confiança, mas não vão se desintegrar totalmente em escala de tempos de vários séculos, né, de confiança média. Há evidências limitadas de que as camadas de gelo da Groenlândia e da Antártica Ocidental serão perdidas quase que completamente e irreversivelmente ao longo de vários milênios. Cerca de 50% a 60% da massa atual das geleiras, excluindo os 2 mantos de gelo e as geleiras periféricas de manto de gelo da Antártica, permanecerão predominantemente nas regiões polares. A extensão da cobertura de neve da primavera no hemisfério norte diminuirá em até 20% em relação ao período de 1995 a 2014. O volume do permafrost nos 3 metros superiores diminuirá em até 50% em relação a 1995 e 2014, e o aumento do nível do mar comprometido ao longo de 2.000 anos será de cerca de 2 a 6 metros, com 2 graus de pico de aquecimento, e aí a concordância é média com evidências limitadas. Em níveis de aquecimento sustentado entre 2 graus e 3 graus Celsius, o Oceano Ártico estará praticamente livre de gelo marinho ao longo de setembro na maioria dos anos. Há evidências limitadas de que a Groenlândia e as camadas de gelo da Antártica Ocidental serão perdidas por quase completa e irreversivelmente ao longo de vários milênios. Tanto a probabilidade de sua perda completa e a taxa de perda de massa aumentará com temperaturas mais altas, né? Isso é de alta confiança. Cerca de 50% a 60% da massa atual da geleira fora da Antártica será perdida. O aumento do nível do mar, comprometido ao longo de 2.000 anos, será de cerca de 4 a 10 metros, com 3 graus Celsius de pico de aquecimento global. Em níveis de aquecimento sustentado entre 3 graus Celsius e 5 graus Celsius, que é o que vai acontecer se a gente não mudar as nossas emissões, o Oceano Ártico se tornará praticamente livre de gelo marinho ao longo de vários meses na maioria dos anos. Perda quase completa do manto de gelo da Groenlândia e a perda completa do manto de gelo da Antártica ocorrerá irreversivelmente ao longo de vários milênios. 60% a 75% da massa atual da geleira fora da Antártica irá desaparecer. Quase toda a massa das geleiras em latitudes baixas, Europa Central, Cáucaso, Canadá Ocidental e Estados Unidos, norte da Ásia, Escandinávia e Nova Zelândia provavelmente desaparecerão. A extensão da cobertura de neve de primavera no hemisfério norte diminuirá em até 50% em relação a 1995 e 2014. O volume dos 3 primeiros metros do permafrost diminuirá em até 90% em comparação ao período de 1995 a 2014. O aumento do nível do mar comprometido por 2.000 anos será cerca de 12 a 16 metros, com 4 graus Celsius de pico de aquecimento, e entre 19 a 22 metros, com 5% de pico de aquecimento. Concordância média, evidência limitada. E isso é tudo por hoje. Nos vemos em breve. Cuide-se e fique seguro.